Grande prazer. Pode se sentar, meu irmão. Pode se sentar. Aleluia! Muito obrigado por ter esse crachá maravilhoso. Glória a Deus. Grande prazer estar com os irmãos aqui. Amém. Nessa noite. Amém. Pastor Afonso. Já estive em outro momento, mas hoje, pela graça de Deus, estarei ministrando a palavra. Grande prazer. Igreja maravilhosa, linda. Parabéns aos pastores. Pastor Afonso, sua esposa, Evangelista Linei, sua esposa. Aleluia! E todos os irmãos aqui da casa que cooperam, que estão juntos. Isso é muito importante para a Igreja do Senhor. Um grande prazer mesmo estar aqui. Felicidade tenho de ter essa oportunidade nessa noite. O pastor Afonso passou um tema na qual a gente vai estar falando sobre Salmo 103, do versículo 1 ao 3. E estava olhando, lendo. A gente sabe que o livro de Salmos é o livro maior que tem na Bíblia. E é muito lindo quando você escuta, você vê, você lê e percebe que o salmista Davi, algumas vezes ele fala com Deus, outras vezes ele fala consigo mesmo. Outras vezes ele fala com a alma, ele fala com o espírito. E isso é muito importante. Quero estar lendo e o irmão pode acompanhar no capítulo 103 de Salmo, versículo 1 ao 3. Vamos estar lendo o capítulo 103 de Salmos, do 1 ao 3. Quero estar lendo com os irmãos, todos encontraram? Amém? Aleluia! Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Amém. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, e que Ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não ignorando a oração que minha mãe fez anteriormente, mas gostaria que o irmão feche seus olhos. Nós estamos orando em cima dessa palavra. E Deus vai falar hoje é noite de resposta. Amém. Hoje é noite que Deus vai falar ao seu coração. Senhor Deus e Pai, te Que agradeço, papai querido, pela oportunidade que temos de nessa noite estarmos nesse lugar. Esse lugar não tem importância nenhuma se a tua presença é não verdade. Não importa se eu estiver aqui ou quem estiver, Pai, mas é a sua presença que é a mais importante, Pai. É por ela que nós estamos, Pai. E eu te peço, Senhor, que o Senhor tome esse ambiente, Pai. Tome esse lugar e tome a nossa vida, Senhor. Tenha a liberdade para girar, Sim, para Deus. fazer o que o Senhor quiser, porque tudo pertence a Ti, Senhor. Que eu não venha atrapalhar nada, apenas só sou o seu instrumento, Pai. E coloco e te peço tua graça e misericórdia para que a minha vida e aquilo que eu for falar nessa noite, Pai, venha ser a sua resposta aos teus filhos, Pai. Toma esse lugar, Pai, toma tudo, do início ao final, Pai. Tem liberdade para gerar, Pai. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Nessa noite vamos estar falando sobre esse capítulo, expondo essa palavra. E como eu falei, o livro de Salmos, o maior livro da Bíblia, na qual Davi escreveu muito dos seus capítulos, outras pessoas também escreveram, mas todos sabem que Davi escreveu principalmente esse capítulo 103. Como eu falei, Davi quando escrevia, ele nem sempre escrevia falando a Deus. Muitas das vezes estava falando consigo mesmo. Nesse capítulo 103, ele deixa bem claro, ele fala com a sua alma. Bendize, ó minha alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, Amém. bendiga o seu santo nome. Deus. E isso que nós vamos ler, isso que nós vamos aprender, e Deus vai falar ao nosso coração. Quando estava sentado ali, o evangelista Ninei falou sobre o silêncio de Deus. E nós precisamos saber que muitas das vezes Deus fala no silêncio também. É verdade. O silêncio é uma resposta. Nessa noite essa palavra vai falar, porque tudo quando estava sentado ali encaixava com aquilo que eu preparei, com aquilo que Deus já estava ministrando no meu coração, na qual nós vamos falar nessa noite. O que é interessante, irmão, antes de eu entrar nessa palavra, eu quero só introduzir ela, mas precisamos entender o que Davi estava escrevendo naquele momento, se era noite, se era dia, se era tarde, não importa, mas o que ele estava falando. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Assim ele começa esse capítulo. Quando ele começa, ele está mostrando que ele não está falando com Deus, ele está falando consigo. A adoração verdadeira não importa como sentir, mas depende como Deus é.
Quando ele estava falando naquele momento, ele estava falando de Deus para ele mesmo, para a sua alma, a necessidade que ele tinha de Deus. E isso nos mostra um chamado muito importante e poderoso. Aqui, muitos irmãos louvaram, aqui à frente, tiveram esse momento. Mas essa noite, você saiu de casa, você esteve até aqui. E tudo isso tem de ser uma adoração a Deus. É verdade. Só que, irmão, é muito lindo e fácil quando nós falamos de adorar a Deus, mas quando nós vemos, eu vim até o altar, eu aqui nessa noite com o microfone, pregando, parece que é muito fácil e é lindo estar adorando dessa forma. Só que não é só nesses momentos que nós devemos adorar a Deus. Amém. Mas em todos os momentos da nossa vida devemos adorar a Deus. Deus. No seu trabalho, na sua família, na sua casa, Amém. com as pessoas que estiverem em sua volta, tem que resplandecer a glória de Deus. E é isso que Davi estava falando, que a minha alma, que o meu ser bendize a glória do Pai. Não para mim mesmo a glória, mas para a glória ser jogada, ser lançada a Deus. Só que algo que é muito importante, irmão, que nós devemos pensar e analisar, mas a nossa alma, ela esquece muito fácil de tudo que Deus é, de tudo que Deus faz, de tudo que Deus fez, e mais importante do que Deus é. É, Deus. Nós temos uma facilidade em esquecer e até mesmo muitas vezes reclamar por aquilo que nós estamos vendo no momento, mas esquecemos de onde Deus nos tirou. É interessante, eu até quero trazer, não quero abrir para não prolongar o tempo, mas todos aqui conhecem, se você não conhece, mas passa a conhecer, pode pedir para um dos seus pastores ensinar. Mas o povo de Israel é um povo que foi liberto por Deus do Egito, cativo, escravo, por mais de 400 anos. Um povo que foi de gerações sendo escravizado. Sabe, irmão, era de pai para filho, tendo filho, sabendo que o filho seria escravo, tanto quanto ele. É verdade. Nasceu, morreu escravo, teve uma geração toda, usufruindo dessa escravidão. E quando aquele povo foi liberto, porque existia uma promessa de Deus que seria liberto o povo de Deus, ainda assim aquele povo reclamava com Deus quando as coisas não aconteciam como ele queria. Ainda assim eles esqueciam do que Deus fez. Eles esqueciam que o maná caiu do céu e não deixou eles passar fome. Eles esqueciam que eles viram a água sair da rocha. É, Deus. Milagre acontecendo frente a frente. E ainda assim eles esqueciam. Sabe que isso é muito preocupante, irmão. Eu conheço algumas pessoas e eu também já tive muito desse pedido, dessa insistência, que nós não vemos mais milagres, não vemos mais sinais e maravilhas, não vemos mais o mar vermelho se abrir, não vemos mais a água da rocha sair. Mas mesmo quando o povo via tudo isso, ainda assim eles esqueciam que Deus estava com eles. É, Deus. E o que nós não vemos, que talvez não seja o mar vermelho se abrindo, mas a sua família está dentro de casa, seus filhos. É verdade, aleluia. Mas você está aqui nessa noite e eu não sei o teu passado. Eu não sei o que tu fez, eu não sei o que você viveu, e não importa o que você viveu, mas o que importa é que nessa noite Deus trouxe você até aqui. E Deus está escrevendo, assim como a esposa falou, que Deus está escrevendo a história da sua vida. Apenas deixe Ele escrever. É só o começo da sua história. O que nós precisamos entender, irmão, porque quando eu falo que nossa vida ela precisa ser um sinal de adoração a Deus, tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, tudo que eu escolho, o que eu faço, o que eu falo, se isso precisa ser para adorar a Deus, eu preciso entender isso, que a ingratidão, ela pode ser o maior inimigo da minha vida. É verdade. É impossível adorar a Deus se eu sou ingrato por algo que Ele fez. É impossível a minha vida adorar se eu não estou muito satisfeito. Mas quando chega alguém de fora, eu falo, mas minha vida é só luta, é só prova, é só dificuldade. E daí o irmão que não é convertido, que não está na igreja, ele fala, para que eu vou servir esse Deus? Se é só luta, se é só prova. E eu não estou falando, irmão, que Deus está te prometendo que a sua vida vai ser só vitória e vitória. Porque muito pelo contrário, servir a Deus sim,
é dificuldade, é provações. Mas tudo isso tem um intuito, uma prova maior, tanto para adorar ao nome do Pai, quanto nós passarmos por uma maturidade maior. Deus não prometeu para aqueles jovens que iria livrar eles da fornalha. Muito pelo contrário, os jovens mesmo falaram para aquele rei: não importa, nós não vamos nos curvar à estátua, nós não vamos adorar essa imagem, não importa se vamos morrer ou se não vamos morrer, mas nós vamos continuar fiel ao único Deus que é o nosso Deus. Aleluia! Aleluia! E Deus não prometeu, e eles mesmos falaram que livraria eles da fornalha, e não livrou. E não livrou eles da fornalha. Lançados da fornalha, foram ainda muito mais forte aquela fornalha estava. Mas uma coisa que ninguém sabia, e o rei não sabia, que o quarto homem estaria com eles. Eita glória! O homem caminhava com eles. E o que é muito interessante, irmão, que eu não quero sair do escopo inicial daquilo que nós vamos falar, mas Deus tem levado isso, tem levado a esse momento. Estive ministrando no domingo passado, lá na igreja, na fazenda, a respeito disso. E aqueles jovens, eles não tiveram nada que queimou sobre o corpo deles, nem a roupa, nem nada. Mas uma coisa queimou, eram as cordas que amarravam eles. Eles não estavam mais amarrados quando foram tirados, eles podiam andar. É algo que nós precisamos entender. E a pergunta é: você tem se lembrado dos benefícios que Deus te entregou e tem te entregado? Ou nós temos olhado mais para as dificuldades? Jesus. O que nós temos visto, irmão? Eu falo para você e você responde para você mesmo, dentro do seu coração. O que você tem olhado na sua vida? O que você tem encontrado na sua vida? E uma coisa é certa, com certeza, você vai olhar e vai ver dificuldade e prova. Vai sim, vai sim. E importante é você passar pela prova muitas das vezes. Eita Porque glória! passar pela prova não significa que existe a ausência de Deus. Mas muito pelo contrário, nos momentos mais difíceis da nossa vida, é ali que Deus está. É ali que Deus se mostra presente. E é nesse momento que nós devemos adorar a Deus de todo o nosso coração. Mas voltando e falando, uma das coisas que chama muita atenção na vida de Davi, pastor Afonso, que Davi, ele é conhecido muito pela intimidade que ele tinha com Deus. Eu estava conversando com um amigo do meu trabalho, e o que foi muito legal entrar nesse assunto, porque ele não é cristão. E quando você fala sobre Davi, você sabe que Davi foi o maior rei que Israel teve, um rei que Deus escolheu, um rei que Deus colocou, ungiu e declarava um homem segundo o coração de Deus. Aleluia! Mas o que é interessante, nós vemos Deus olhando para Davi dessa forma, mas a gente vê Davi tendo intimidade profunda com Deus, de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa. Davi era rei, ele tinha riqueza, poder, fama. Só que uma das frases que Davi escreve, que fala sobre isso: Senhor, tira tudo de mim, mas não retires o teu espírito. Aleluia! Quando Davi escreveu, bendize a tua alma, ele estava falando com ele mesmo, que não importa o que eu passar, dificuldades que eu passar, não importa quantas vezes eu for perseguido pelo rei Saul, não importa se o Golias se levantar, o gigante levantar sobre mim, Deus! não importa no momento da dificuldade, mas também não importa no momento da bonança, porque o mesmo Davi que antes de ungido rei, sendo pastor de ovelha, que enfrentou Golias, o gigante, uma dificuldade em sua vida, ele glorificou a Deus e ele falou: eu não importo, esse homem vai cair por terra, porque ele afronta o povo de Deus, e toda a glória vai ser para Deus. E da mesma forma, Davi, quando estava rico, próspero, cheio da fama, ele fala: posso perder todas as coisas, não importa, eu posso voltar tudo que eu era, mas que eu não perca a presença do Senhor. Papai! E será que nós estamos sendo assim? Será que o nosso coração tem sido assim? Será que a nossa busca de passar pela dificuldade não tem sido somente para aproximação de Deus, para passar pela dificuldade, não tem sido somente pela prova? Ou será que quando eu estou próspero, eu talvez não vou esquecer da presença do Senhor? E aí que nós devemos aprender com a intimidade da vida. E quando você pensa um homem com intimidade com Deus,
Um homem que declarou que poderia perder todas as coisas, mas ele não queria perder a presença do Espírito Santo. O que é muito interessante é saber que Davi não era o homem que nós devemos pensar que ele era santo e perfeito. Não era. Ele nunca foi. É verdade. Davi, se nós buscarmos um pouco e contarmos a história de Davi, ele descumpriu praticamente todos os mandamentos. Nós precisamos entender que naquele período que Davi vivia, não existia a presença de Jesus. Jesus não existia ainda. Jesus não existia. Havia vindo e havia morrido. Isso Davi foi antes. Ele vivia ainda na lei mosaica. Ele vivia respeitando os 10 mandamentos. E ele, respeitando os 10 mandamentos, ele descumpriu todos. Aí se você pensar, mas o homem que Deus colocou, um homem que Deus fala que é segundo o coração, um homem que é conhecido por sua intimidade com Deus, como assim ele descumpre e peca dessa forma? Mas o que era muito importante, porque eu falei isso antes da palavra e falei para você, eu não importa, e para Deus também, Deus conhece o teu passado, conhece de onde te tirou. É verdade. Você também precisa conhecer e se relembrar da onde Deus tirou a sua vida. Mas o que é muito importante, que não é o fato de ele ser, mas o fato que ele tinha consciência plena que a presença de Deus era o bem mais precioso da sua vida. É verdade, aleluia. Ele sabia e ele se arrependia por ser um homem falho. Ele reconhecia que ele não era nada. Ele nunca falou, eu sou muito bom, eu sou maravilhoso, por isso que Deus me escolheu, por isso que Deus me colocou. Imagine, irmão. Davi não era esse homem que falava, pelo contrário, reconhecia que só tinha a presença na vida dele, que era a presença de Deus, graças à misericórdia do Senhor. Aleluia. E era tudo o que ele precisava. É algo que nós precisamos entender. Bendize a minha alma, que nessa noite você mesmo fale com a sua alma, como tem sido a sua vida. Será que você se preocupa e deve se preocupar com a vida, com o pecado, com aquilo que você está fazendo, que não deve ser vivido e feito? Deve se preocupar, mas isso não deve ser mais importante, com a ressurreição de Cristo, que Ele ressuscitou da morte, e Ele ressuscitou a sua vida, Ele te tirou do pecado, Ele te tirou desse mundo. Você precisa entender que a sua vida pertence ao Senhor. Aleluia. Assim como Davi reconhecia. Se a minha vida pertence ao Senhor, eu posso cair, mas eu não devo ficar caído. Eu não devo ficar no erro. Eu não devo repetir o pecado e muito menos voltar da onde Deus me tirou. E nessa noite você entende o Espírito Santo falando agora no seu coração. Eu te tirei desse mundo, eu te tirei do pecado. Aleluia! Não pertence mais à sua vida. Ele não quer ver o filho sendo escravizado pelo vício, pelo mal. Ele não quer ver seu filho ser escravizado e a sua família ser destruída. Deus, Ele te tirou e Ele te regenerou para um novo homem, uma nova criatura. E assim como Davi falava, que você tenha essa consciência, nada é tão importante do que a presença do Senhor na sua vida. Aleluia, é verdade. Quando nós damos sequência nesse versículo, ele começa falando sobre bendize a minha alma, escute o que eu tenho a falar, escute o que eu tenho a falar. E ele fala o seguinte para a alma dele, até eu quero voltar para ali onde ele falou, mas ele, minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, e que Ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Oh, glória! Quando ele fala sobre benefícios ao Senhor, ele deixa bem claro que ele está falando a respeito de perdoar as iniquidades e sarar as enfermidades. Davi deixa bem claro, e ele quer falar para a sua alma, lembre-se o que Deus fez na minha vida. Eita glória! Sabe, irmão, a nossa vida como cristão, ela tem um costume que é algo ruim demais para a nossa vida, porque nós fomos criados dessa forma. Se nós pensarmos que aqui algumas pessoas são pais, né? Mas também, algumas não, mas todos aqui já foram filhos, já tiveram pai, já tiveram uma mãe. E a cultura da educação nossa é muito no troca-troca.
Ah, filho, se você obedecer, te dou um docinho. Filho, se você se comportar lá na igreja, você vai poder brincar. Filho, tal coisa. E daí da mesma forma, filho, se desobedeceu, você vai ficar de castigo. Filho, você desobedeceu, você vai apanhar. Eu lembro bem, minha mãe está aqui, o que eu mais tinha medo é ela falar assim, passa, e passa, não vai ficar pior. E aí você tinha que passar uma tortura, porque você tem que passar pelo corredor sabendo que vai apanhar. Eita glória! E mesmo assim você passava. Algumas pessoas já passaram por isso, já tiveram essa tortura que você não esquece, mas foi necessário. Só que, baseado nessa cultura que temos, nós também temos Deus dessa forma. A gente acha que entregar o nosso dízimo, a gente acha que estar no culto nos traz um benefício que agora Deus vai ter que me abençoar. Agora Deus está tendo uma dívida comigo, Ele vai precisar me entregar algo. E da mesma forma, quando não entrega, o que nós pensamos? É algo que eu fiz, é algo que eu deixei de fazer, deixei de ir no culto, eu deixei de entregar o dízimo e a oferta. E nós ficamos nessa barganha com Deus, entregando e trocando e tudo mais. Só que, se nós pensarmos que hoje nós, aqui alguns irmãos, como eu falei, e eu digo por mim mesmo, já vivi o pecado, já fui totalmente ao contrário do que Deus me entregou e do que hoje sou, e Deus me tirou desse mundo, assim como algumas pessoas aqui. Só que uma coisa é importante, irmão, mesmo pecando, ainda nós precisamos entender que Cristo Jesus já morreu na cruz do Calvário. E se Cristo Jesus já morreu na cruz do Calvário, será que Ele não sabia que eu ia pecar? Será que Ele não sabia que hoje mesmo eu cometi uma falha e um erro? Será que Ele não sabia? Mas Ele sabia sim, eu vou te responder. Mas da mesma forma Ele morreu por mim e por você. É verdade. Da mesma forma Ele cumpriu o que o Pai queria que Ele cumprisse, que era morrer pelos meus pecados. E Davi tinha esse conhecimento que Deus, Ele, o mais importante de tudo que Deus pode entregar é o perdão pelos pecados. E Ele diz, Ele é aquele que perdoa as iniquidades. E nós precisamos entender isso. Não existe bênção maior do que ser perdoado. Grava isso na sua vida, que você não esqueça disso. Não existe recompensa maior do que ser perdoado. E eu digo recompensa, mas tem que ter cuidado com essa palavra, porque não foi recompensa. Nós não merecíamos ser perdoados. Nós não tínhamos nada para agradar para que nós pudéssemos ser perdoados pelos nossos pecados. Mas da mesma forma, Jesus morreu por você e pela minha vida. Da mesma forma, através da graça, e uma graça que não conseguimos entender, porque não é uma graça humana. Como eu falei aqui, nós temos essa cultura do pai em fazer um troca-troca com o filho, me dá algo que eu te entrego outra coisa. Mas para Deus não é assim. Ele já entregou pela minha vida. Ele já entregou seu filho por mim. Ele já entregou para que eu fosse perdoado dos pecados. Quando nós precisamos entender disso, é porque não é o fato daquilo que Ele vai entregar para ti. Não se trata, e eu, amém, em nome de Jesus, aqui podemos ter uma vida boa, um bom carro, uma boa casa, mas isso não é a recompensa maior do Evangelho. A recompensa maior é te perdoar dos pecados da sua vida e te trazer para dentro de casa do Pai novamente. É trazer novamente restauração sobre os lares. E eu vou contar isso por quê, irmão? Porque nós pegamos que dinheiro é o mais importante. Nós entendemos que o dinheiro, ele compra todas as coisas, muitas das vezes, muitas pessoas acreditam. Só que o dinheiro não compra a paz no lar. O dinheiro não compra os filhos dentro de casa, amando os pais, um Natal em família. O dinheiro não compra a cura de alguém, uma doença. Por mais que pode amenizar e ajudar, mas ela não pode comprar. O dinheiro não compra paz, não compra amor. O dinheiro não compra nada daquilo que só Deus pode entregar. E se o dinheiro não compra, isso significa que o valor maior, que tudo que pode entregar, o dinheiro não é o mais importante. Mas tudo isso, ele já foi entregue.
por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando ele estendeu os braços, que ele foi crucificado, ele sabia que você seria restaurado da onde foi tirado. Sabe, irmão, o Evangelho da Graça não tem como ser entendido por nós humanos. Nós temos muito isso, que nós, eu não fui com a cara do irmão, porque ele olhou de cara feia para mim, ele me olhou de lado, e o diabo falou para Jesus, e ele deixou, Jesus, não adianta, eles estão perdidos, não adianta morrer por eles. Mas Jesus já sabia disso, Jesus já sabia, e da mesma forma ele ainda morreu por nós. Aleluia. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não fomos nós que conquistamos o perdão, mas foi Deus em Cristo que nos justificou. Aleluia. Eu trouxe uma palavra recentemente lá na nossa igreja em Bairro Fazenda, sobre a história de José. E a história conta resumidamente, mas José foi vendido, até alguns irmãos queriam matar, outros decidiram vamos vender como escravo. José passou por muita dificuldade, passou na cadeia e tudo mais, mas existia uma promessa sobre José, que ele seria escolhido como alto, ele iria crescer, ele iria avançar. Essa promessa não era do pai terreno, mas era do pai celestial. Ele prometeu e cumpriu. E quando José teve o cumprimento das palavras que Deus havia declarado sobre ele, ele se tornou governador, ele era muito bem sucedido, ele era muito bem importante. A Bíblia conta que quando José estava em um lugar, que era uma feira, era na grande cidade, teve um momento que José se encontrou com os irmãos que venderam ele. E o que é muito aí que eu falo que não tem como explicar e entender a graça. Porque quando José ele viu os irmãos ali, ele não sentiu raiva dos irmãos. Ele não sentiu. Os irmãos, quando olharam, eles pensaram: agora acabou para nós. O nosso irmão, que nós praticamente entregamos para morrer, mentimos para o nosso pai, ele agora vai cumprir a vingança e a justiça. Acabou para nós. Mas não. José ele deixa bem claro para os irmãos, e ele fala: não foi vocês que fizeram isso comigo, mas foi o próprio Pai, para cumprir o que Ele havia prometido. Ele fez com que vocês me vendessem e me tornassem escravo. Porque a partir do momento das dificuldades, da provação, me fez chegar onde Deus queria que eu chegasse. E quando José ele olha para os irmãos, ele fala: nesse dia, a redenção sobre a nossa casa. Nesse dia, há perdão sobre a nossa casa. Agora, ele até perguntou: será que o pai está vivo? Mas sobre a nossa família eu irei cuidar. Ao contrário do que fizeram com ele, ele estendeu o perdão, ele estendeu o amor. E isso automaticamente, aonde que nós podemos encontrar algo semelhante? É em Jesus Cristo. Já apontava para Jesus Cristo, já apontava, porque Jesus conhece e sabe. Jesus sabe que muitas das vezes na nossa vida nós vendemos Ele por muito pouco menos até do que Judas vendeu. Pelo menos Judas vendeu por algumas moedas. E muitas das vezes nós trocamos pela preguiça. Nós vendemos Jesus pela mentira. Nós vendemos Jesus pelo orgulho, pela prepotência, pela raiva ou pela própria benefício. Não, eu não posso fazer tal coisa, senão vai me prejudicar. Então para isso eu entrego Jesus para mim ter glória. Muitas das vezes em nossa vida nós temos trocado. E da mesma forma ainda, Jesus te escolheu nessa noite. Ele tem falado contigo através dessa palavra. E sim, Ele, é assim como José falou para os irmãos, nessa noite Deus me trouxe aqui para falar: hoje chegou redenção sobre a sua vida. Através dele, é Ele que perdoa, é Ele que transforma. Talvez seja para você, para a sua vida, ou talvez seja a sua família. Talvez seja um amigo, talvez seja um familiar, um conhecido, não sei. E eu vou te falar, não tem nada que possa talvez transformar na terra.
mas o Pai está disposto a transformar um coração arrependido. Aleluia. O Pai é capaz de mudar a história da vida de alguém que ninguém dizia mais que tinha futuro. Ele fala também a respeito que, ele falando, olha, minha alma bendiz o Senhor, que não esqueças que Deus perdoa os pecados e cura as enfermidades. E algo que nós precisamos entender, se Davi, a Bíblia não relata, não conta que Davi tinha um problema de saúde físico. Só que se você lê em alguns momentos, Davi, principalmente nos Salmos, você vê Davi passando por umas crises enormes. Ele está transtornado, ele está arrependido, ele está desesperado, ele está ansioso, ele está triste, depressivo, ele está mal, ele está sem percepção. Se você ler os Salmos, irmão, você vai ver episódios onde Davi está lá em cima, feliz da vida, adorando, glorificando. E tem episódios que Davi está falando, pai, não está fácil. Deus. Pai, não está. Parece que eu não vejo saída. Parece que não tem para onde eu ir. E quando Davi fala sobre as curas e enfermidades, ele fala com quem? Ele não está falando com o seu corpo. Ele diz no próprio versículo, ó minha alma, ele cura as enfermidades. Deus, ele não só cura as enfermidades físicas, mas ele cura as enfermidades da alma também. Porque tem coisas que nós não conseguimos ver. A alma, as emoções, os teus pensamentos, aquilo que você passa, aquilo que você, quando deita a cabeça no travesseiro, não é possível ver fisicamente, mas Deus sabe. Amém. E você também sabe. Aleluia. Mas uma coisa que você precisa saber nessa noite, que Cristo também cura as enfermidades da alma. Amém. Deus cura o corpo, mas principalmente a alma. E a maior cura que nós possamos receber, nós precisamos entender que Ele cura um coração enfermo pelo pecado. Ele cura um coração perdido. Ele cura um coração que só consegue lembrar que não presta, eu não sirvo, eu não posso. Mas eu não posso servir, eu não posso pregar, eu não posso fazer. Por quê? Porque eu faço tal coisa, eu fiz tal coisa, eu vivi isso, eu vivi aquilo. O meu coração, ele tem a mania de me impossibilitar de ver o futuro, porque ele só fica me lembrando do passado. E nessa noite você precisa entender que Deus está trazendo renovo sobre você, sobre a sua alma. Receba pela glória de Deus, que Deus vai curar hoje o seu coração, na qual Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. E para isso você precisa olhar para o que foi feito. Glória a Deus. Aleluia. Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Quando Davi estava clamando, ele estava falando com sua alma, estava orando naquele momento. Ele estava tendo um momento a sós com Deus, ele não estava com ninguém ali. E de cultura que nós temos, muitas das vezes, vamos fazer oração, nós já começamos pedindo. E pedir, e Deus, faça tal coisa, e Deus, eu preciso de tal coisa. E não é somente isso. Ele começa falando e agradecendo pelo aquilo que Deus fez já. Só que ele fala, alma, não esqueça. Porque a adoração verdadeira, ela começa quando lembramos quem Deus é e o que Ele fez. Pode pedir, irmão, pode falar, abre seu coração com Deus. Abre seu coração, Deus já conhece o que você precisa, o que você pede para Ele. Abre seu coração, mas antes de tudo agradeça por aquilo que Ele já te deu. Porque se você hoje não vem e não agradece por aquilo que você já tem, por que você vai receber algo novo? Se hoje você não agradece pelo fato de estar aqui nessa noite, pelo fato de você poderia estar em qualquer lugar de Itajaí, você poderia não ser o teu passado, mas poderia estar perdido nessa noite, mas se você está aqui, agradeça primeiramente por isso. Aleluia. Tenha um coração grato por aquilo que Deus já fez na sua vida, e assim Ele poderá fazer um novo sobre você. Entenda isso, irmão. O perdão e a cura, eles devem ser e são o nosso maior motivo de louvor a Deus. Agradeça porque você já foi perdoado. Quero caminhar para o fim para a gente
quero estar falando Salmo 103, para nós entendermos se até aqui, se algo você esquecer, se é tudo que eu falei aqui você já esqueceu e não levar, mas leva a partir daqui. O que o Salmo 103 nos ensina? Ele ensina a chamar a nossa alma para adorar. A nossa gratidão ela deve ser baseada no quê? E grave isso que eu vou falar. A nossa gratidão deve ser baseada na cruz. Na cruz. Porque na cruz ele já entregou. E Deus Jesus ele não entregou. Não, pode arrancar um dedo, pode arrancar uma perna, pode cortar o meu cabelo em sacrifício a essas pessoas. Não, Jesus entregou tudo. Ele entregou todo o seu corpo. Ele entregou para que eles pudessem cumprir o sacrifício. Então precisamos entender que a nossa gratidão deve ser baseada na cruz. O perdão, Cristo morreu por nós. Cristo morreu por você. A cura, e isso é muito importante, porque muitos homens que se diziam Deus, eles poderiam até morrer pelo seu povo. Eles poderiam, eu morro e um Deus ali que as pessoas adoravam, ele pode até morrer. Mas uma coisa ele não pode fazer é ser ressuscitado, assim como Cristo Jesus ressuscitou. Porque somente um único Deus, um único homem, ele morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia. Ele ressuscitou e nos deu a vida. Ele ressuscitou e nos deu a vida eterna. Assim como o velho homem na sua vida, se ainda ele não morreu, que nessa noite seja a noite da morte do velho homem. Amém. Mas assim como o velho homem ele morre, um novo homem pode ressuscitar com Cristo Jesus. Um novo homem pode ressuscitar no terceiro dia. Aleluia. Quero caminhar para o fim, mas você precisa entender: adorar é responder ao amor de Deus. Aleluia. E eu quero que você deixe essa frase anotada, escrita, gravada, que nessa noite você possa lembrar disso antes de dormir e falar para alguém. Quem se lembra dos benefícios de Deus nunca para de adorar. Nunca vai parar. Nunca vai parar. Ah, eu estou na prova, estou em dificuldade. Mas da onde Deus me tirou? Eu estou passando por isso, mas eu já passei por outra coisa e passei e consegui vencer através da Jesus. Sabe, irmão, você consegue lembrar alguma coisa do teu passado, consegue ver no teu presente hoje aqui, mas você não consegue ver o seu futuro. Você não sabe quanto tempo vai ser essa luta, essa prova. E Deus é o nosso Deus, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o teu presente e também conhece o teu futuro. Aleluia. É melhor, e um conselho que eu te dou, confia somente nele. Somente confia em Deus, porque Ele cuida da sua vida. Aleluia. Quero convidar você a ficar em pé. E que essa palavra, que você possa entender isso nessa noite. Que quero estar orando pela sua vida, mas precisa entender. Que você faça esse exercício assim como Davi fez. Fala com você mesmo. Que eu jamais esqueça de tudo que Deus fez pela minha vida. E o mais importante do que Ele é. Porque pode Deus fazer ou não fazer, mas Ele vai continuar sendo Deus. Não muda nada. Ele é Deus. Ele sabe o que faz. Nós falamos sobre Jó, nós falamos sobre luta, sobre prova, mas nós precisamos entender que Deus é o que Ele é. E Ele sabe o que Ele quer da sua vida. Ele já escreveu a sua história. Apenas confia nele, irmão. Confie nele. Quero que você feche seus olhos, eu vou orar. Peço que você coloque a mão no seu coração. Eu quero orar pela sua vida e através dessa palavra. Mas uma coisa que é muito importante, irmão, que você não fique apenas nessa palavra, nesse culto, mas que você mesmo tenha, assim como Davi tinha, a conversar com ele e falar: Pai, me perdoa. Quantas vezes eu me esqueci por aquilo que o Senhor fez e eu esqueci, Pai. Pai, me perdoa por parar de confiar mais nas dificuldades, acreditar que eu não vou vencer. Me perdoa, Pai. E que o meu coração, a minha alma não se esqueça que Ele é Deus. Amém. Quero orar pela sua vida. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração.
Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra que o Senhor ministrou sobre a sua igreja e também sobre a minha vida, Pai. Muito obrigado, Pai, porque nós aprendemos nela, na qual Deus é por cada um